Bom dia, muito bom estar aqui com os irmãos. Eu sou Cleodair Godoy, sou coordenador do Ministério de Educação da Igreja, da área de crescimento. Sou pastor de adolescentes, estou aqui com meu amigo, colega, Samir, nosso pastor e nosso também missionário, juntamente com a sua esposa. Estamos aqui hoje com nosso irmão Vitor, que vai nos auxiliar na regência, e também estou com essa belíssima banda aqui, uma mesclagem de adolescentes com jovens, é a banda do GF, dos grupos familiares. E eu gostaria de conhecer aqueles que, porventura, têm estado conosco pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez. Há alguém aqui nessa situação? Por favor, qual é o seu nome? Por favor, fique de pé, receba um abraço, só sente-se quando você receber um abraço itacurucense. Como diz nosso pastor Israel Belo de Azevedo, o abraço itacurucense é o abraço de dois braços. Então só se sente quando você receber um abraço com os dois braços. Mais alguém? De igual modo, alguém também que está comemorando essa semana, aniversário de casamento, batismo ou nascimento. Se tem alguém nessa situação e queira compartilhar esse momento conosco, por favor, que venha aqui à frente para que nós possamos orar juntamente com os nossos irmãos pela sua vida. Alguém que fez aniversário de casamento, batismo ou nascimento. Nosso irmão Fernando. Ele falou a idade aqui, então a gente pode, né? Eu também posso, né? 38 anos. Mais alguém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus pela essa bênção que Ele concedeu ao nosso irmão Fernando, de completar mais um ano de vida. Senhor, é muito bom estar aqui com o nosso irmão, é muito bom saber que o Senhor concedeu a ele mais um ano de vida. E a nossa oração, como irmãos em Cristo, é que esse ano de 2013 seja um ano muito abençoado para a vida dele e da sua família. Que ele possa relembrar esse ano que passou, das bênçãos, das misericórdias e da graça que o Senhor tem derramado sobre ele. Muito obrigado, Senhor. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quem quiser dar um abraço, pode ficar à vontade. Fernando, fica aqui mais um pouquinho. Quem quiser vir aqui, dar um abraço ao nosso irmão, é o momento.
Desejo entregar minha vida ao Senhor. Esse é o primeiro título do culto que estamos prestando ao Senhor nosso Deus. Eu gostaria de convidar aos irmãos para estarmos em pé e recitarmos esse texto que está em Salmo 119, verso 10. E em seguida cantarmos da segurança que temos a partir da nossa salvação em Jesus Cristo. Desejo entregar minha vida ao Senhor. Todos. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Salmo 119, 10. Cantemos então. Desejo entregar ao Senhor cantos de sincera alegria e gratidão. Vamos continuar louvando ao Senhor, cantando que nós o louvaremos eternamente. És tu, única esperança que anelo ter.
Você pode sentar. Nós temos um momento agora que é muito particular da nossa igreja. Você que nos visita, não se sinta constrangido por isso. Um momento em que nós temos a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Dízimos e ofertas que são usados para alcançar outras pessoas pela graça, pela misericórdia de Deus. Dízimos e ofertas que são usados para abençoar outras pessoas através do trabalho de assistência social, de ação social que a nossa igreja mantém. No final do mês de abril, por exemplo, meu grande amigo, companheiro, pastor Samir, com a sua esposa Roberta, vai estar de partida para a China. Estarão sendo enviados como missionários dessa igreja para falar do amor de Jesus naquele lugar. Eu não sei para vocês, mas para mim vocês vão fazer muita falta. Samir, um grande amigo, companheiro dos bate-papos de final de tarde, do cafezinho, do chazinho que aprendi a tomar. Mas eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo isso e Deus vai usá-los de forma grandemente para fazer aquilo que Deus já plantou no coração de vocês. E eles estão indo para esse lugar, para plantar o amor de Deus no coração daquelas pessoas, graças à fidelidade que essa igreja tem e a visão de que é necessário pregar o evangelho em todo lugar. Então agora, enquanto nós ouvimos uma música instrumental, é o momento em que você vai poder partilhar desse projeto, participar desse projeto, juntamente com o nosso casal e tantos outros missionários que nós participamos no sustento e no envio para fora do país e também no nosso país. Então, a oportunidade que você tem para fazer isso. Os irmãos podem então levar as salvas. Eu quero convidá-lo então a fazer juntamente comigo a leitura de Salmo 62, do versículo 5 ao 8, conforme nos indica aí o nosso programa de culto. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Nós vamos cantar, entoar um cântico que fala sobre isso. Descansarei. Ele diz que o Senhor nos cobre com tuas mãos, com poder, e que se o trovão e o mar se erguem, e que se sobre nós vem uma tempestade, o cântico nos leva a confessar a Deus que nós vamos descansar nele mesmo assim. E esse é um momento também em que nós podemos
colocar diante de Deus aquilo que tem nos trazido angústia, aquilo que tem nos trazido, de certa forma, preocupação. E enquanto nós cantamos, você pode, então, ficar de pé, se você desejar. Você pode vir aqui à frente, convidar o pastor Samir, que vai ficar ali, para também receber você. Se você quiser vir aqui à frente para a gente orar com você, por você. Se você tem algo a agradecer, também é um momento. É o nosso momento de intercessão, nosso momento em que nós nos colocamos diante de Deus como aqueles que realmente acreditam e crê que Ele é todo-poderoso para fazer aquilo que está além das nossas forças. Nós temos também como motivos de oração, depois que cantarmos, o pastor Samir vai orar então por isso, pelos nossos enfermos e também pela viagem. Hoje de manhã saiu um grupo, juntamente com o nosso pastor Israel Belo de Azevedo, para Israel. E então que nós possamos orar por eles. E se você então tem um pedido específico, quiser vir aqui à frente, é o momento, enquanto nós cantamos. Podemos descansar em Ti, Senhor, porque sabemos que És Deus sobre todas as coisas, Deus sobre nossas vidas. Ó Pai, Deus que nos conhece muito bem. Obrigado porque pertencemos a Ti, um Deus de amor. Deus que conhece cada um que aqui está, Deus que conhece, vê o que vai dentro do coração de cada um, no pensamento de cada um, conhece nossos problemas, as nossas angústias, ó Pai, as nossas dificuldades, e peço, Senhor, venha contemplar, o Senhor venha abençoar, ó Pai, conforme a sua santa vontade, a vida de cada irmão que aqui está,
cada pedido que o Senhor venha contemplar conforme a sua graça, ó Pai, e cada um que aqui está venha se sentir amado pelo Senhor, e sabendo, ó Pai, que a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido que todos fiquemos de pé. Vamos fazer essa leitura reafirmando a nossa condição de descansar no Senhor. E após, então, nós vamos entoar mais um cântico declarando a Deus essa nossa confiança a Ele. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. Irmãos, podem se assentar. Como o pastor Cleudair falou, estaremos daqui a poucos meses indo para aquele grande país da Ásia, assim como gosta de falar o nosso pastor Israel, devido ser um país ainda fechado para o Evangelho. E nesse dia nós já estamos nos despedindo dos nossos familiares. Essa semana passada estivemos no Espírito Santo, despedindo da igreja ali da Roberta, Igreja Batista Praia da Costa, também de alguns familiares. Por isso que não tenho estado tão presente aqui, tenho estado algumas vezes também assim nesse momento já de saudades. E durante esses meses, até irmos para aquele país, estaremos fazendo promoção pelas igrejas do Brasil, falando sobre missões, falando sobre o projeto que queremos desenvolver lá naquele país. Por isso, desde já pedimos as orações dos irmãos. A oração é algo muito importante para os missionários. Algo que me trouxe muita alegria quando nós retornamos para o Brasil. Eu fui para esse mesmo país quando ainda era criança, quando meus pais foram missionários lá durante 5 anos, mas algo que me trouxe muita alegria quando nós retornamos era encontrar irmãos de várias igrejas no Brasil, amigos que falavam assim para a gente: olha, nós oramos por vocês todos os dias, não ia dormir sem orar por vocês, nós orávamos por vocês. Daí eu compreendi que foi por isso que Deus nos guardou, nos sustentou e realizou coisas maravilhosas, cuidou daquele povo, e muitas pessoas ouviram da sua palavra através da nossa família ali, pela graça de Deus, pelas orações dos irmãos. Por isso eu quero convidar a minha igreja aqui em Itacuruçá para ir conosco.
orando, estando juntos, escrevendo, agora não mais cartas, mas também, que é muito bom, quando nós estávamos lá, nesse tempo de missões, chegava uma carta, às vezes mensalmente, ou então a cada 2 meses, e era motivo de festa na casa. O pai recebia a carta, nós reunimos a família na sala e abria e lia aquela carta. Que coisa gostosa receber uma carta escrita na sua própria língua, uma carta de carinho. Então hoje nós temos já a facilidade, né, de um e-mail, a facilidade também de poder estar usando o Skype, alguns meios de comunicação não tanto nesse país, mas eu conto com as orações. Por isso eu convido a igreja para estarmos juntos, fazendo missões. E também convido para o nosso culto de comissionamento, para o nosso culto de despedida, que será em abril, dia 28 de abril desse ano, e no dia 30 de abril nós estaremos, então, indo para esse país, a princípio por 3 anos. A princípio por 3 anos, com o desafio da língua, com o desafio de falar do amor de Cristo, também já trabalhando com Bíblias, com o ensino da Bíblia também para as queridas pessoas que estão nesse país. Por isso que eu conto com as orações dos irmãos, precisamos muito. Eu já agradeço pelo abraço que eu tenho recebido, pelas palavras de encorajamento, pelas palavras que aquece os nossos corações, pelo carinho, e como é bom saber que já tem gente orando pela gente. Preguei hoje no culto das 9 também, e ali ao final do culto, recebendo os cumprimentos dos irmãos, encontrei algumas pessoas que foram membros da igreja que meu pai pastorou, a Igreja Batista Madureira, antes de irmos para esse país, e essas pessoas falaram, olha, nós estávamos realmente orando por vocês. Como é bom isso. Conto com as orações dos irmãos nesse desafio, nessa missão, que é a missão da igreja do Senhor. Não vamos sozinhos. Não conseguiríamos fazer nada sozinhos. Mas o que nos sustenta é saber que o Senhor está nos enviando, o seu Espírito estará nos direcionando e a igreja estará junto conosco. Quero compartilhar o texto de Judas com os irmãos. Fiz isso no final do ano passado, tendo uma ênfase maior na parte histórica desse texto. Hoje eu quero fazer algumas aplicações para o dia em que nós vivemos. Então, Epístola de Judas, em seu único capítulo, no versículo 6, depois iremos ler mais outros versículos. Epístola de Judas, um livro antes do livro de Apocalipse. Epístola de Judas, seu 3º versículo, todos acharam? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aqui nessa epístola, Judas, esse irmão do Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta de uma outra forma. Ele se apresenta logo no primeiro versículo como irmão de Tiago e servo do Senhor Jesus Cristo. Ele se apresenta como irmão de Tiago, Tiago apóstolo, Tiago grande também, conhecido assim, e servo de Jesus Cristo. Ele é irmão também de Jesus Cristo, um daqueles que se converteram apenas após a ressurreição do Senhor. E nessa apresentação ele nos traz algo muito belo, que ele se coloca como servo do seu próprio irmão. Ele poderia chamar atenção para ele e falar, olha, quem está escrevendo aqui é Judas, irmão do Senhor. Tem o mesmo sangue do Salvador, sou irmão do Senhor, mas ele se coloca como servo, de uma forma muito bela e humilde, do seu próprio irmão Jesus Cristo. No 3º versículo, versículo qual lemos agora, ele começa a escrever
qual era o primeiro propósito de sua epístola. Ele começa a nos falar que ele estava escrevendo para compartilhar da salvação com os santos, com a igreja, essa salvação comum. Mas em um determinado momento, o Espírito Santo direcionou Judas para escrever outra coisa. Ele estava com uma direção, um assunto muito importante para a igreja, mas os seus ouvidos estavam atentos à voz do Espírito Santo que mudou a sua rota, que mudou a sua direção. Então, ouvindo o Espírito Santo, devido a uma necessidade que existia na igreja, às vezes nós estamos num caminho e aquele caminho é muito bom, mas o Senhor nos toca para mudarmos devido a uma necessidade. Então, ele caminhou a sua carta em uma outra direção, agora exortando a igreja a batalhar pela fé. E ele nos encoraja também nessa batalha, a batalharmos pela fé. E que fé é essa que Judas está falando? Compreendemos, segundo esse texto, que essa fé é a totalidade da doutrina cristã, que foi ensinada por Jesus e foi passada também pelos seus discípulos, assim como está lá em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Todo o ensinamento de Jesus, tudo aquilo que Jesus ensinou, todos os princípios, tudo que está aqui na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor nos ensinou, para que o povo estivesse ali permanecendo firme, batalhando pela palavra de Deus. O grande problema que temos na atualidade, com o que chamamos de secularismo da igreja, ou valores que não são do Senhor que estão entrando na igreja, esse problema, segundo um sociólogo chamado Peter Berger, é devido aos valores que a igreja está perdendo. Ele coloca que valores que não são do Senhor estão entrando na igreja porque a igreja está perdendo os seus valores, os seus princípios. Por isso que encontra lugar. E o problema que nós temos nessa carta é algo muito atual também. Está lá no versículo 4. Convido os irmãos para estarem lendo comigo no versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulações, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Temos um problema aqui, temos falsos mestres, temos uma grande heresia, chamada de um grupo que era denominado de gnósticos libertinos. Eles criam que Jesus Cristo não veio em corpo, mas apenas em um espírito evoluído, como uma alma evoluída, alguma coisa assim, e como ele não tinha corpo, ele veio para salvar a alma, então o corpo não tinha importância nenhuma. Isso quer dizer, podem pecar à vontade, podem ter todo tipo de moralidade, porque se o Senhor Jesus salvou a alma, o corpo, vocês podem fazer o que bem entenderem. Por isso que era chamado gnósticos libertinos. Essa que era a pregação. Por isso que era uma pregação de uma graça barata. Uma graça barata. O Senhor Jesus Cristo pagou um preço altíssimo na cruz. Então eles falavam, olha, mas isso não é nada. E a graça? Jesus já pagou o preço, então vocês podem pecar à vontade. Não é isso que aprendemos com a palavra de Deus. Por isso, observando essa realidade, observando essa falsa doutrina que estava no seio da igreja, nas festas ágapes, no momento que a igreja se reunia, esse grupo ia junto, se reunia, ia colocando essa mentira, essa falsa doutrina entre o povo de Deus. Por isso que Judas encoraja, ensina. Então Judas tem a direção e orientação do Espírito Santo de Deus, ele encoraja a igreja a batalhar pela fé, e agora ele ensina a igreja como batalhar pela fé. Eu convido os irmãos para olharem comigo um pouquinho mais à frente, no versículo 20
até a primeira parte do versículo 23, o que Judas nos ensina, então. Ele está escrevendo para a igreja que está em Jerusalém e toda a sua redondeza. Judas foi conhecido também como o pastor de Jerusalém. Então, é uma carta pastoral. É uma carta que eu creio que tem tudo a ver para os nossos dias. Versículo 20, então, desse capítulo único de Judas. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvando-os, arrebatando-os do fogo. Judas nos ensina, então, como o cristão pode batalhar pela fé. Como batalhamos por essa fé? Pelos ensinamentos do Senhor, por tudo aquilo que recebemos na casa de Deus, por tudo aquilo que nós estudamos que está na palavra de Deus. Em primeiro lugar, ele fala, edificando-vos na vossa fé santíssima. Essa fé santíssima é o mesmo que ele coloca anteriormente, nos princípios que o Senhor Jesus Cristo ensinou. E nós encontramos esses princípios na palavra de Deus, na Bíblia. E a mesma palavra utilizada para edificar é a mesma que usamos para construir e construir um edifício. Então, ele está colocando, devemos construir uma vida, como se fosse um grande e belo edifício, com base na palavra de Deus. Construir uma vida com base na palavra de Deus, muito mais que apenas ler. Devemos ler e praticar, devemos construir. Quando estudamos na escola bíblica dominical a respeito da Bíblia, o que é a Bíblia? Temos já na ponta da língua, é o nosso manual de fé e prática. O que é a Bíblia? O nosso manual de fé e prática. Quando compramos um televisor, muitos podem pegar aquela bela televisão e ligar e já começar a mudar de canal e utilizar. Mas depois de 8 meses, ele não leu o manual, e quando ele pega aquele manual, ele descobre que gastou muito tempo tentando fazer várias coisas e não conseguia, e aquela televisão poderia dar um conforto muito maior para ele, poderia fazer várias coisas, desfrutar de várias coisas que ele não sabia, porque ele não conhecia o manual. Assim é com a nossa vida, podemos viver sem ler a palavra de Deus, sim, mas não podemos ter uma vida plena sem conhecer a palavra de Deus. Se queremos ter uma vida plena, cheia da graça de Deus, do Espírito de Deus, devemos conhecer, devemos ler, devemos praticar o que está na palavra de Deus. Eu quero fazer então 2 perguntas para você sobre isto que agora falei. Você vai responder para você mesmo, no íntimo aí, no seu coração. Quantas vezes você já leu a Bíblia? E a segunda pergunta, você vai responder no seu coração. Você está satisfeito com isto? Com essa quantidade você leu a Bíblia? Quando eu pensei sobre isso, eu falei, não sou satisfeito. Eu preciso ler mais. Eu preciso ler mais, eu preciso viver mais a palavra de Deus, que ela venha produzir vida através da minha vida. Um autor qual eu gosto muito, Eugene Peterson, um grande pastor, um grande escritor, no seu último livro, Memórias de um Pastor, ele escreve que o maior propósito, o maior objetivo da vida dele é que todas as suas palavras, pensamentos e atitudes venham estar baseados na palavra de Deus. Tudo que ele viesse falar, pensar, estivesse com base na palavra de Deus. Isso é edificar a vida, construir uma vida com base na palavra de Deus. Então esse é o primeiro ponto que Judas nos ensina como devemos batalhar pela fé. Segundo, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo é a mesma coisa que orar sem cessar. Que os nossos pensamentos, que nossos corações venham estar em Deus,
todo o tempo, em cada detalhe das nossas vidas. Possamos pedir a sabedoria ao Senhor para cada decisão, para cada atitude, em cada coisa, que os nossos corações, nossas mentes venham estar elevadas a Deus. Possamos ter uma vida de oração. Eu preciso orar mais. Nós precisamos orar mais. E podemos orar mais. Podemos ter uma vida de oração. Então ele continua nos ensinando, e o terceiro ponto nos ensina que nós devemos estar guardados no amor. Ser guardado no amor. Estar guardado no amor do Senhor é ter uma vida de relacionamento com Deus. Nós somos amados pelo Senhor. Você é amado pelo Senhor. Eu sou amado pelo Senhor. Estar guardado é cultivar uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de santidade, uma vida íntegra, uma vida de reverência. Eu consigo ter uma vida de reverência a partir do momento que eu tenho a compreensão que Jesus está comigo o tempo todo, eu me relaciono com Ele o tempo todo. Assim eu vou estar guardado, vou me sentir guardado, seguro, nos braços do Senhor, no seu amor. Então, o quarto lugar, ele nos ensina também que o cristão pode batalhar pela fé, tendo esperança na volta de Cristo. Tendo esperança. Será que nós pensamos muito nesse dia e sabemos que irá acontecer? O dia que iremos nos encontrar com o Senhor Jesus. O dia que Ele irá voltar, o dia que nós iremos subir aos céus. Essa esperança deve estar sempre viva em nossos corações. Essa chama deve estar ardendo em nossos corações. Um dia que estaremos com o Senhor Jesus Cristo. E assim, tendo essa compreensão, podemos viver cada dia aqui sonhando com os céus, levando a nossa vida aqui como um prelúdio dos céus. Os padrões dos céus eu posso viver aqui, quando no meu coração pulsa esse dia, o dia que iremos nos encontrar com o Senhor. Assim nós batalhamos pela fé também, tendo essa esperança, vivendo isso, o dia que estaremos face a face com o nosso Senhor. Em quinto lugar, ele nos coloca então ajudando os fracos na fé. Ele nos ensina que devemos ter compaixão, devemos compadecer com aqueles que estão duvidosos, aqueles que um dia estão conosco, depois somem e têm uma vida de pecado, e depois aparecem, depois não estão mais, estão na dúvida ainda não se decidiram. Devemos amar, devemos ter compaixão. Quero compartilhar com os irmãos algo que aconteceu em minha vida há mais de 10 anos, num domingo de carnaval, como foi domingo passado. Eu estava em Nova Friburgo, era líder dos jovens ali da primeira igreja batista em Nova Friburgo, e num retiro de carnaval ali, de repente bateram alguns jovens na minha porta, domingo bem cedo. Eles falaram para mim: olha, Samir, nós estávamos voltando do trabalho, vindo para o retiro, e passamos pelo centro da cidade, tinha um grande carnaval ali, uma grande bagunça, e nós encontramos aquele rapaz, aquele novo convertido, estava ali no meio da bagunça, bebendo muito, encontramos com ele e voltamos. Eles fizeram uma pergunta: o que nós vamos fazer agora, Samir? Eu parei e pensei um pouco. Primeiro eu pensei com o meu coração humano, pensei, olha, não falei nada, apenas pensei. Que bom que só pensei, né? Ele procurou esse caminho e vamos deixar para lá, foi assim que ele escolheu, foi assim que ele quis. Mas eu pensei mais um pouco, parei, refleti, se Jesus estivesse no meu lugar, o que Jesus faria nesse momento? Eu falei para aqueles jovens: vamos lá então, vamos buscar aquele menino, pega a Kombi da igreja e vamos lá na casa dele. Quando estávamos chegando na casa daquele jovem, ele estava retornando da noite, retornando da bagunça. E ali abraçamos aquele jovem,
falamos do amor de Deus para ele, levamos para o acampamento e hoje esse jovem permanece na casa do Senhor. Graças a Deus eu não ouvi a minha voz, senão ele poderia estar até hoje lá. Graças a Deus eu não vi os meus preconceitos. Graças a Deus eu não dei voz para a minha humanidade, porque é pelo Espírito Santo. E pelo Espírito Santo nós podemos estar com aqueles que se afastaram. Eu acho que durante a semana muitas pessoas aqui encontram pessoas que um dia já estiveram na casa do Senhor e que se desviaram do caminho do Senhor. Devemos pedir ao Espírito Santo orientação para estarmos juntos, para falarmos como aquela pessoa é amada por Deus, como ela é querida, e convidarmos de novo para estarmos juntos na casa de Deus. Assim, nós ajudamos aqueles que estão vacilantes em sua fé. Porque quando aquela heresia alcançou a igreja ali em Jerusalém, muitos estavam assim. Estavam um dia na igreja, outros fora com aquele grupo, não sabiam bem o que estavam querendo. Então Judas encoraja: vocês batalham pela fé quando vocês vão até aqueles que estão duvidosos e levam o amor de Deus àqueles e abraçam e acolhem aquelas pessoas. Para terminar então, o sexto e último ponto que Judas nos coloca, nos encorajando a batalharmos pela fé, é a proclamação. Proclamando. Ele coloca o versículo 23, salvando-os, arrebatando-os do fogo, proclamando, evangelizando, testemunhando, falando do amor de Deus, falando daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas, falando daquilo que Jesus pode fazer na vida de cada pessoa. Durante o tempo que tenho estado aqui com os irmãos em Itacuruçá, desde o meu primeiro ano aqui no seminário, pude estar discipulando várias pessoas, principalmente jovens. E quando ainda era seminarista, eu tive o privilégio de discipular um jovem que teve um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Ele foi alcançado no meio do carnaval e chegou há poucas semanas aqui na igreja. Eu pude estar com ele, tive o privilégio de discipular aquele jovem. Ele estava naquele primeiro amor, aquele entusiasmo muito bonito. Eu comecei a ensinar a Bíblia para ele, começamos a caminhar. Ele não sabia o que era Novo Testamento, Antigo Testamento, e começamos a caminhar. E o que pulsava no coração dele era essa alegria de saber que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. E um certo dia, fomos caminhar, fomos fazer um lanche aqui por perto. Ele encontrou alguns amigos. Ele chegou para aqueles amigos e falou: olha, eu sou crente agora, você tem que ser crente também, você tem que ser crente também, a melhor coisa do mundo é ser crente, eu sou crente, você tem que ser crente também, vem para a igreja, você tem que ser crente também. Eu fiquei maravilhado com aquilo, com aquela vontade, e naquele mesmo momento ele, não conhecendo ainda bem a Bíblia, o que ele sabia era compartilhar aquilo que Deus tinha feito na vida dele, com alegria ele compartilhava. Hoje temos aqui na igreja alguns jovens que foram alcançados por esse jovem qual estou falando agora. E uma coisa que ele faz hoje, depois de um tempo discipulado, continuamos estudando a Bíblia, uma coisa que ele faz quase todos os meses, ele chega para mim e faz uma pergunta: Samir, ele me faz um pedido, melhor dizendo, me ensina a evangelizar. Eu quero evangelizar, eu tenho muita vontade de evangelizar. Eu falei para ele: você que me tem ensinado a evangelizar. Às vezes pensamos que só vamos saber evangelizar quando vamos para o seminário ou tendo um bom curso. Eu recomendo sim, mas nós evangelizamos quando falamos daquilo que nosso coração está cheio, da palavra de Deus, daquilo que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas, quando Ele nos salvou. Eu sei que ainda está claro na memória de cada um aqui o dia da sua conversão. Que dia maravilhoso quando você entregou a sua vida para Jesus. É isso que nós precisamos falar. Assim nós proclamamos a palavra de Deus,
falando daquilo que Ele fez em nossas vidas, que Ele pode fazer pelo outro também. Assim que eu tenho aprendido nessa caminhada do discipulado com muitos jovens aqui na igreja. Não precisamos ter um curso, não precisamos muito tempo de treinamento, mas nós precisamos testemunhar, precisamos falar do amor de Deus. E cada dia temos mais meios para isso. Com a evolução tecnológica, Deus nos dá a sabedoria para usar esses meios para proclamar. Tem tantas formas que nós podemos evangelizar e falar do amor de Deus, e assim nós podemos batalhar pela fé. Por isso, por esse algo, essa coisa tão preciosa que Deus nos deu, a sua palavra. A sua palavra. Tendo uma vida edificada na palavra. Tendo uma vida de oração, orando sem cessar. Guardando uma vida no amor de Deus, tendo relacionamento com Deus, tendo esperança naquele dia glorioso que o Senhor Jesus Cristo voltará, ajudando aqueles que estão fracos na fé e proclamando. É assim que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve caminhar. É assim que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem caminhado durante mais de 2000 anos. É assim que a igreja do Senhor Jesus Cristo vence as falsas heresias. Cada dia é uma coisa diferente, é uma coisa fora da Bíblia que enfrentamos por aí, que olhamos televisão e tantos outros meios. É assim que a igreja do Senhor caminha, batalhando pela fé. Esse é o desafio que eu faço para mim, que faço para o irmão também. Possamos caminhar juntos como a igreja do Senhor Jesus, levando a pura, imaculada palavra do Senhor Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus a todas as pessoas. Eu me alegro muito de pertencer a uma igreja, pertencer a essa igreja, pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo. Me alegro muito de poder estar agora indo para um outro lado do mundo, mas peço para o Senhor que venha me conduzir nesse caminho, que ali eu venha estar batalhando pela fé também, que eu não venha me desviar desse caminho, que eu venha ter meu foco muito nítido no Senhor Jesus Cristo, e que a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui também, Itacuruçá, continue nessa caminhada linda, olhando para o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, e levando de uma forma linda, bela, a palavra de Deus, os seus ensinamentos. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pela sua palavra que traz vida para nossas vidas. Queremos a cada dia construir uma vida pautada em sua palavra, uma vida de oração, uma vida de amor ao nosso próximo, uma vida proclamando o Senhor, e com a esperança que um dia estaremos contigo e que nos encontraremos nos céus contigo. Abençoa cada um que aqui está e venha nos ajudar nessa bela missão. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor Jesus em pé, cantando esse hino muito lindo que nos anima a continuarmos nesta batalha pela fé, pela santíssima fé que foi entregue aos santos, à sua igreja. E assim dizendo, meu Senhor, eu sou todo seu, a minha vida é sua, totalmente sua.
que o amor de Deus o Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo e as doces e suaves consolações do Santo Espírito estejam com todos, hoje e eternamente. Amém. Os irmãos podem se assentar.